Neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre a eleição no Vasco da Gama, né, que vai acontecer neste final de semana na Colina. Muito importante aí para o clube, porque o clube pode, na verdade, responder a essa violência, né, materializada sendo bem simpático, a não transparência sobre o que foi o evento da chegada da 777 ao Vasco da Gama, né? E também o Vasco da Gama pode perfeitamente, né, mudar a partir dessa eleição. Em teoria, tudo indica que isso possa acontecer, ou pode ficar do mesmo jeito. E o mesmo jeito não é um produto aceitável para os torcedores e torcedoras do Vasco da Gama. Eu quero falar tudo isso aqui nesse vídeo, mas à luz também do comportamento de um dos candidatos, que é o Pedrinho, né? Então a conversa aqui é bem complicada. Se você for do tipo de eu amo ex-jogador que, independente de, sabe, de qualquer outra coisa, independente de caráter, independente de ser legal ou não, independente do seu quê, independente de querer destruir meu clube, eu tô sempre com ele porque foi craque dentro de campo, que tal. Se você é desse tipo aqui, pode ir embora desse vídeo, meu irmão, porque você não vai curtir o que eu vou falar aqui, não. Já vai antes, né? Aí você evita de ficar se desgastando, me xingando, né? De ouvir coisas que você não queira também. Pode ir embora enquanto dá tempo, porque, enfim, esse vídeo aqui não vai ser provavelmente nada agradável aí. A chapa, digamos assim, capitaneada pelo Pedrinho, né? Bom, vamos lá. E não é porque eu necessariamente estou a defender o outro lado, porque se você me perguntar, José Novales, hoje você apoiaria qual lado? É difícil, porque nesse trabalho mais jornalístico, essa pegada jornalística do canal, eu tenho que ficar completamente isento. José Novales, deixa de besteira. Porque para muitos isso é uma besteira, né? Se você tiver realmente de apoiar, se você tiver precisar sair dessa parada aí jornalística que você fala e tal, você apoiaria quem? O Leviciano. O Leviciano, não tenho a menor dúvida. Mas eu não tenho a menor dúvida, gente. Pelo que eu apoiaria o Leviciano pelo que ele representa como ideia. O quê? Isso, ideia. Algo que o Pedrinho não tem. Ok? Então já pode ir embora logo. Se você não for embora, permita-me 2 recados, são importantes. Primeiro deles, esse vídeo tem patrocínio da PagBet, tá? Que é uma casa de aposta muito interessante aí que chegou no mercado, que democratiza o seu acesso às apostas. É tudo muito simples, muito tranquilo, cotas muito altas, cadastro simples, sem burocracia, muito tranquilo na PagBet. E, além do que, tem um atendimento humanizado durante 24 horas por dia. Eu fiz o teste 3 vezes, 2 na madrugada e uma às 15 para 6 da manhã. E tinha um ser humano me atendendo na PagBet e não uma máquina, né? Além disso, gente, você pode depositar via Pix e também sacar via Pix. Ou seja, isso aí está atrelado ao lema acertou, tá pago. Se você ganhar um dinheiro, você pode pedir imediatamente para sua conta que cai em fração de segundos, né? Mas eu quero depositar, mas eu não estou muito confiante. O que eu faço? Eu quero me cadastrar e depositar. Deposita um valor pequeno. Cadastre-se lá, coloca um valor pequeno. Não falaram que você pode depositar R$ 1? R$ 1. Com R$ 1 você pode depositar e já começar a jogar na PagBet. R$ 1, gente. Então, minha dica é, deposita um valor pequeno. Para você sentir como é que funciona. Acabei de depositar, Josi, mas estou arrependido. Pega o seu dinheiro de volta. Cara, quanto é fração de segundos? É via Pix. Vai ter casa de aposta aí que eu fiquei sabendo que elas não, nessa hora aí não ajudam nada. Eu sei. PagBet não é essas casas de apostas que temos por aí. Tá bom? Eu uso o link que está na descrição do vídeo, cadastre-se lá. Coloca um valor pequeno para você sentir como é que funciona. Tá? A outra dica, se você me permite a delicadeza, eu preciso falar, tô falando isso em todos os vídeos. Esse canal tá com problemas. Muitos. Notoriamente depois da crise energética que tivemos aqui em São Paulo. E eu tô precisando do apoio de vocês aí. Neste canal, calculo que a gente tem aqui, vamos lá, talvez alguma coisa perto de 1.000 torcedores do Vasco inscritos aqui. É muito pouco, tá? Pela grandeza do Vasco, o Vasco é gigante, tem uma torcida gigante também, né? É muito pouco, né, gente? Poderia termos aqui uns 10 mil, 20 mil. Tem time aqui que tem 30 mil torcedores inscritos aqui no canal, gente. Agora vamos lá, desses quase 1.000 torcedores, se nós tivermos aqui, vamos lá, 20 torcedores do Vasco, 30 torcedores do Vasco se tornando membro, ajudaria demais o meu trabalho.
A faixa menor é de R$4, gente, R$4. Tem muita gente que, para quem este valor vai fazer diferença. Então, por gentileza, não precisa me ajudar. Agora, para você que de fato R$4 não faz diferença, e você curte muito o meu trabalho, dá essa força aí, coloca lá no cartão, porque como eu disse, para quem realmente esses R$4, R$5 aí não fazem falta, coloca lá no cartão, você não vai nem sentir a parada aí. E vai ajudar demais o meu trabalho aqui. Vou deixar, juntamente com o link da Casa de Aposta aqui no comentário fixado, vou deixar também o link para você se tornar membro do canal. Dá essa força aí que eu estou precisando muito de vocês. Além disso, compartilhe o vídeo para a galera do Vasco aí, se inscreva no canal quem não é inscrito e assim por diante. Fechou? Vamos lá então. Gente, primeiro eu estava conversando com um amigo meu vascaíno, e a eleição não pode nem acontecer. É isso mesmo. Então a gente está vendo um filme, Josa, que a gente viu no passado? A gente pode ver um filme que a gente viu no passado. Porque teve um momento aí que o Vasco estava quase caindo e parece que a principal preocupação ali era a preocupação de quem é que vai ser presidente. O problema daquela situação lá não era que os dois estavam errados. Tinha uma parte, havia uma parte que estava errada. Né? E a parte que lutava necessariamente pelo que estava errado, ela não tinha muito o que fazer. Agora, outro lado, não estava preocupado com a situação do Vasco, ele estava quase sendo rebaixado. Podemos ter essa nova situação agora, porque a parte interessada que talvez judicialize a eleição, infelizmente, ela precisa fazer isso. Porque a canalice é muito grande, gente. Então talvez a gente nem tenha essa eleição, estão falando que talvez seja completamente online, o que facilita muito aí o processo aí de, né, corruptivo e assim por diante. Falsificação e assim por diante, né? Então, talvez não aconteça. E se acontecer, Josa? Se acontecer, a parada é complicada aí. Mas é claro que acho que somamos aí, representa uma dignidade moral muito maior, muito mais apropriada aí, a vitória nessa eleição aí do Vasco da Gama, né? Não há dúvida sobre isso. Né? Por quê? Porque, vamos lá, vamos falar da outra chapa, e aí já falar do candidato aí, o candidato Pedrinho, né? Que do nada apareceu, né? Aí trazendo aí, teoricamente, ali a Crefisa como seu parceiro e tal. Gente, vocês que são do Rio de Janeiro em especial, porque há torcedor do Vasco aqui em São Paulo, mesmo na capital paulista, e eu conheço vários, tem torcedor do Vasco lá em Manaus da vida, lá nos Amapá da vida, lá nos Nordeste da vida, como aqui no São Paulo da vida, como aí no Rio de Janeiro da vida, como no Sul do Brasil da vida. Ei, Vascão, eita, clube maravilhoso. Sensacional, né? Então, gente, tem torcedor do Vasco em todo o lugar aí, né? Então, o que acontece? A eleição pode ser, como eu disse, pode ser online, né, tal, e aí facilita aí processos de farsa e tudo mais. Aí você tem um candidato aí que tem, na minha opinião, porta uma dignidade moral maior, que está se preparando há muito tempo, enquanto tem um outro que está fugindo de debate. Por falta de respeito a essa torcida gigante. Tem outro que está fugindo de debate. Né? Tem outro que está fugindo de compromissos, de podcast, de entrevista, até mesmo de espaço cedido pela, né, emissora anterior em que ele trabalhava. Ele não quer saber de aparecer. E não quer saber de aparecer por dois motivos, na minha opinião. Um primeiro motivo é porque talvez não poste dignidade aí, né, para ser candidato do Vasco. Como, por exemplo, voltando à questão da parceria ali, possível parceria com a Crefisa, e aí volta aquela conversa lá que eu tinha suspendido, porque eu queria fazer uma ligação aqui com algo, mas eu vou deixar de lado. Você que está em São Paulo, em todos os lugares do Brasil, mas sobretudo você que está em todos os lugares do Brasil e no Rio de Janeiro, talvez você não tenha noção do que é a Crefisa para o Palmeiras. Você talvez tenha uma visão, por exemplo, de que a Crefisa é responsável pelos títulos que o Palmeiras está conseguindo agora. É mentira! Isso não é verdade. Quem se responsabiliza pelo sucesso do Palmeiras chama-se Paulo Nobre, que foi o cara que revolucionou as estruturas da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras não precisa da Crefisa. E vocês não têm noção, vocês não têm a menor noção de como nefasta está sendo a gestão da Lele Pereira. Impressionante. Mas é muito nefasta. A maneira como está usando o Palmeiras para alavancar suas marcas é um negócio assim indecente.
Para vocês terem ideia, a Leila virou presidente do Palmeiras. Quando era patrocinadora, ela entregou vários presentes para o clube. Assim, tinha lá o Matos que tinha um cheque em branco, contratava os melhores jogadores que apareciam. E era o presidente da Crefisa. Tudo foi construído, gente. Quando ela virou presidente, assim, de uma forma muito instantânea, esses presentes anteriores viraram dívida. Qual foi a prioridade adotada pela Leila imediatamente? O Palmeiras não pode ter dívida. Então a prioridade foi pagar as dívidas. Só que a Leila não se afastou da Crefisa. A Leila seguiu a ser a presidente da Crefisa e continuou a ser também a presidente do Palmeiras. E hoje o patrocínio que ela paga para o Palmeiras é absurdo perto de patrocínio de Corinthians. Tá menor, gente. São Paulo, Flamengo nem se fala. E ela não permite com que outras marcas cheguem na camisa. Somente as marcas dela, da empresa dela, das empresas dela. Né? É raposa cuidando do galinheiro. Não faz contratações. Olha, gente, é um vexame. Aí a gente acredita que vai ser diferente no Vasco da Gama, né? Gente, vamos acordar, né? Além disso, né? Então tem esse problema aí. Tem um monte de coisa que vai aparecer sobre a Crefisa, a Leila Pereira daqui a um tempo. Você pode ter certeza disso. E do maridinho dela também. Agora, é impressionante assim, o Pedrinho, né? Pedrinho, que mudança, hein, Pedrinho? Será que mudou mesmo? Ou será que ele enganou a gente quando, no fim das contas, era só um jogador assustado e parecia generoso? Porque, veja, então esse é um problema a quem ele está se associando. O segundo problema isso não leva, por exemplo, esse assunto, esse ponto e outros pontos não leva até dignidade para representar o Vasco em podcast, entrevista e tudo mais. Outro ponto talvez ele não saiba o que fazer, porque talvez ele não consiga, talvez ele não tenha capacidade e, na minha opinião, ele não tem. Debate, esquece. Não dá para nós imaginarmos Leviciano e Pedrinho debatendo. Você está falando de uma pessoa que a despeito de tudo que foi como jogador de futebol, do ponto de vista de gestão, entendimento de gestão, é um analfabeto. Do ponto de vista de entendimento de gestão, é um analfabeto. Aliás, é uma pessoa que Deus concedeu a capacidade de ser um grande jogador e também deu a ele uma grande capacidade de ser um excelente analista do que acontece dentro de campo. Porque fora de campo, parece que ele não consegue pensar nem um pouquinho fora da caixa. É impressionante. Então, para mim, ele também não vai a essas entrevistas porque ele não tem o que falar. Ele não vai a essas entrevistas por causa da questão moral. Né? As pessoas com quem ele está junto, o pessoal dessa gestão atual, né? Pessoas que ele deverá manter na próxima gestão. Essas pessoas que venderam o Vasco da Gama a preço de banana. Como é que ele vai explicar isso? Ele não tem como explicar. Então tem uma questão moral que o impede de ir para entrevista, podcast, debate nem se fala, e há também uma questão que ele não tem condição. Você pode não gostar do Leviciano. E o que eu estou falando do Leviciano aqui não garante que ele vai ser um presidente sensacional. Agora, quando a gente analisa as prévias, temos que considerar o que é melhor. Pode até ser que não funcione lá na frente, pode até ser que o cara mude completamente, tudo bem. Mas eu tenho que partir de algo concreto, real, material, que, né, sugira em que eu possa votar. Você não tem uma formação colossal, gente. Absurda. Absurda para ser gestor. Um cara que tem um entendimento do Vasco da Gama muito profundo, quando ele fala, por exemplo, da relação com a comunidade, ali em São Januário. Quando ele fala, por exemplo, das ações afirmativas que o Vasco provavelmente vai ter. Né? E aí lembrando o que, historicamente, que o Vasco foi um time que sempre teve muitas ações afirmativas. Que lutou, inclusive, contra racismo, né? Ao trazer jogadores afrodescendentes para o seu elenco. É o Vasco da Gama, gente. É um cara que entende que outros esportes também podem ser importantes para o Vasco. É um cara que tem uma visão completa sobre o Vasco. O cara que, sabe, quando você olha hoje para São Januário, é necessário. A gente vai ter um estádio São Januário, beleza. Também precisamos tomar muito cuidado para manter o que tem de raiz e de maravilhoso, né, nesse estádio, que é um dos mais bonitos que nós temos no Brasil. Incrível. O Leviciano parece que entende tudo. O outro, eu acho que não entende nada. Mas para eu ter certeza, ele precisava aparecer. Mas ele não aparece, sabe por quê? Porque está com medo de aparecer. Porque não tem competência para aparecer. Porque não porta neste momento dignidade moral para aparecer. Por isso que não aparece. Pensem muito bem nisso, gente. Pensem muito bem nesse processo eleitoral do Vasco. Tem muita coisa em jogo aí. Inclusive essa 777 aí, nojenta e ridícula, que não entende o Clube de Resgate Vasco da Gama. É isso. Isso.